problema da coisa em si é um problema que é inaugurado com a Kant, com o fim do empirismo, né? Com o desmantelamento da possibilidade de que a experiência seja um fundamento, uma base do conhecimento. Em termos de Sellars, com a dificuldade de que um juízo empírico seja simplesmente um produto de você estar acordada, né? Que um juízo empírico seja simplesmente um produto de uma atividade dos seus sentidos, uma atividade que sempre é concebida como passiva, e é por isso que McDowell vai tentar sair do drama davidsoniano, o drama da gangorra, aceitar o dado de um lado, ou patinar no vazio sem fricção, não ter nenhum impacto racional sobre as nossas justificações. Uma vez que a gente simplesmente não recebe como dado de presente alguma coisa que é em si e independente de nós, indiferente a nós, então nesse caso a gente não sobra nada, não parecia sobrar nada a não ser patinar no vazio sem fricção. A impossibilidade da coisa em si é talvez a própria impossibilidade resultado da impossibilidade da gente, por meio de uma intuição desinformada, ser capaz de acessar o mundo diretamente, independente do que há em nós, de alguma maneira, de uma maneira mais específica, nos termos que a gente tem pensado nessa unidade, independente das nossas capacidades conceituais, que é, como a gente estava dizendo, capacidades que envolvem uma generalização, envolvem uma universalização. Ou seja, o conceito ele requer a satisfação do princípio da generalidade. E a restrição da generalidade é que um juízo ele jamais pode ser singular. Mesmo que ele tratar de alguma coisa singular, ele envolve conceitos. Envolver conceitos significa subsumir um particular sobre um universal. Bem, essa falência, digamos, essa declaração de incompetência do empirismo de nos dar a coisa em si, é justamente o que vai nos atolar nesse vazio sem fricção. E justamente o que vai, portanto, nos impedir de sair de um círculo que nós mesmos montamos, que seria, de uma maneira ou de outra, a gente montou, e que seria esse círculo correlacional. O drama que a gente tem visto de McDowell batendo na porta, talvez ao pé de uma parede sem porta, com Davidson tentando sair desse círculo, desse confinamento correlacionista, é justamente a tentativa de encontrar na experiência um jeito de obter um acesso que, pelo menos parcialmente, não seja dependente da pura espontaneidade. Ou seja,
abdicar da pura receptividade, ele acha, não pode ser simplesmente tá condenada à pura espontaneidade. E é por isso que ele insiste que seria preciso que espontaneidade e receptividade agissem em conjunto. E no caso delas agirem em conjunto na passividade da experiência, significa que os conceitos fornecem as matérias-primas para que um juízo, um candidato à crença, uma candidata à crença seja formulada, mas a espontaneidade ela não está em ação. É como se apenas alguma coisa dela, algum elemento dela tivesse que ser trazido, e esse elemento são os conceitos através dos quais a gente formula, portanto, os juízos empíricos que vão dizer que as coisas são assim, assim, ou parecem ser assim, assim, de acordo com a nossa experiência perceptual. Duas coisas que eu apontei hoje na síncrona e que eu acho que são muito importantes nesse diálogo, McDowell e Davidson, que informam um pouco sobre esse drama do círculo correlacional, precisamente que a solução que o McDowell apresenta ainda é uma solução segundo a qual a experiência, uma vez que não é dada, ela está carregada, né? Ou seja, ela está cheia de conceitos, né? Então, os conceitos eles se tornam, digamos, um elemento central no que a experiência nos oferta, nos dá. E é por isso que o McDowell vai eventualmente, lá pelos idos de 2008, 2009, quando ele tiver as voltas com a renúncia à posição dele do mente-mundo, ele vai fazer essa distinção do dado com D maiúsculo e do dado com D minúsculo. Esse dado com D minúsculo não é um dado que quer no âmbito do dado, porque ele está já cheio de conceitos, e diz respeito justamente a alguma coisa que é aquilo que a experiência me oferece. A experiência me oferece já embrenhada nas minhas capacidades conceituais. Ou melhor dizendo, nas capacidades conceituais. O que vai importar, então, é que, de alguma maneira, eu estou dentro do círculo da correlação, porque eu estou envolvido em conceitos, mas, ao mesmo tempo, eu consigo que eu não tenha simplesmente crenças balizando as minhas justificações. Eu posso ter uma justificação que seja balizada por experiência. Desculpa, por experiência. Mas essa experiência, ela tem a forma de um juízo empírico cheio, portanto, comprometido com conceitos, mas que é recebida de uma maneira passiva. McDowell complementa essa ideia no mente-mundo com a ideia de que as coisas são elas mesmas já conceituais. E aí é que a gente, em certo sentido, está muito próximo de Davidson, né? Ou seja, para usar um exemplo muito usado, para o próprio McDowell, quando eu penso com acerto que a primavera chegou, ou que nós estamos no alto verão, o meu pensamento, e aqui ele apela para uma certa concepção da verdade, que é uma concepção da verdade que se chama a verdade como identidade, e isso é uma noção de verdade, uma certa maneira de entender a verdade como adequação do intelecto à coisa, segundo a qual, quando eu penso com verdade, eu estou pensando o próprio fato. Então, os fatos não são diferentes dos conceitos.
Os fatos, eles são eles mesmos conceitualizados ou, como ele insiste, conceitualizáveis. Tudo é conceitualizável. Então, em certo sentido, você sai do confinamento correlacional das crenças, mas você não sai do confinamento correlacional dos conceitos, né? Ou seja, você está sempre às voltas com conceitualizável. Conceitualizável é a condição de possibilidade que alguma coisa pode ser pensada e, portanto, entre numa relação com você, que seja uma relação que envolve algum tipo de possibilidade em que o mundo pode atuar como uma razão para você agir de um certo jeito, pensar de um certo jeito ou de outro. Associado a esse favorecimento da teoria da verdade como identidade, que vem junto com, enfim, com essa ideia de que ele expressa isso no final da Conferência 1 por meio de uma exploração da seção 95 das investigações do Wittgenstein, que diz alguma coisa assim: o nosso pensamento não para em parte alguma antes dos fatos. É como se tivesse um fato aqui e o meu pensamento, ele pode parar antes, isso, se ele parar antes é porque ele foi perturbado por alguma coisa, mas se ele, e aí ele vai ser falso, mas se ele for verdadeiro, ele não vai parar em lugar nenhum antes, em nenhuma representação da coisa mesma, mas ele vai chegar até a coisa mesma. A gente consegue chegar até a coisa mesma, que, portanto, é acessível, não transparente, mas acessível ao pensamento com correção. Então a ideia é que o pensamento, quando ele é correto, quando ele é verdadeiro, ele alcança os fatos eles mesmos. E é isso que significa dizer, aderir a uma teoria da verdade como identidade. Ou seja, precisamente ou seja, ou nós nos enganamos muito, ou nós alcançamos as coisas elas mesmas. E quando a gente alcança as coisas elas mesmas, a gente pensa na verdade. Em consequência, uma vez que, digamos assim, aquilo que é verdadeiro e aquilo que faz alguma coisa ser verdade são ambos fatos eles mesmos, né? A gente tem aquilo que o McDowell vai chamar de um de um reencantamento parcial da natureza. O reencantamento, a gente assistiu muito no Desencantamento com K. Esse aqui se trata então de um reencantamento, claro, com C, tá? Parcial da natureza. Significa dizer o quê? A natureza tem conceitos. A natureza não é só um reino, um domínio de leis. A natureza tem ela mesma conceitos. Os conceitos não são, portanto, nossos. Os conceitos são do mundo. O mundo é estruturalmente, portanto, conceitual. Então, portanto, é por isso que eu posso dizer a primavera chegou, o verão está no seu ápice, porque ápice e verão são conceitos que estão no mundo, fazem parte do mobiliário do mundo. O mundo tem ele mesmo uma estrutura conceitual, e é por isso que a experiência é possível. Muito pouco vai sobrar para se dizer em termos de intuição sensível, de novo, dos animais e das crianças pré-conceituais. A gente pode no máximo dizer que elas têm experiência por um exercício de cortesia, porque elas não são responsivas à estrutura conceitual do mundo. Quando a gente adquire conceito, a gente está adquirindo a capacidade de responder a uma estrutura conceitual que há no mundo. Então, é um pouco, e a imagem do McDowell é uma imagem da ética aristotélica, e a ética aristotélica vai
justamente envolve a ideia de que você se prepara moralmente, por exemplo, para entender o que é prudência, coragem. Você se prepara, e uma vez preparado, aí você consegue ver a moralidade nas coisas, o que é certo, o que é errado. Mas isso envolve uma preparação. Você vê, isso está disponível a você, mas desde que você esteja preparada para fazer isso. Você está preparada para enxergar o ato prudente, e ele está dizendo, olha, na verdade, qualquer conceito envolve essa preparação. E então a gente chega ao mundo, mas a gente chega ao mundo preparada pelas nossas capacidades conceituais, que envolvem, como eu estava dizendo, restrições de generalidade, etc. Então, em certo sentido, sim, é o mundo em si mesmo, mas é um mundo em si mesmo, veja, é um mundo em si mesmo que não é um mundo em si mesmo, mas é um mundo ele mesmo carregado de conceitos. É um mundo ele mesmo que é tal que o seu mobiliário já é parcialmente reencantado, o que significa dizer há nele conceitos. Então, para eles significa também dizer que a estrutura daquilo que pode ser verdade, das proposições, é a estrutura dos fatos. Então, isso é uma, digamos assim, uma maneira tractariana do Tractatus de Wittgenstein de pensar. Enfim, ele vai dizer, basicamente, uma vez que o nosso pensamento não para quando está correto em lugar nenhum antes dos fatos, então não é uma representação, não são representações que a gente pensa até lá, até as coisas mesmas. Tá? E, portanto, há nas coisas mesmas uma estrutura que é semelhante à estrutura dos nossos conceitos. Então, é mais ou menos como se as coisas mesmas fossem feitas, portanto, de fatos, e são esses fatos que a gente pensa quando a gente faz juízos empíricos, porque, de fato, kantianamente, é isso que a gente faz quando a gente está envolvida com a experiência perceptual. Bom, então, justamente, a gente tem então o reencantamento do mundo e essa ideia de que a gente pode pensar as coisas mesmas. A gente pode falhar em fazer isso, mas se a gente falha em fazer isso, simplesmente a gente está num caminho errado, né? A gente está num caminho de falsidade, digamos, né? Então isso significa o quê? O que significa o reencantamento da natureza? Significa dizer que a natureza desapareceu, né? E foi substituída por uma natureza conceitual, um elemento fora, externo, desapareceu e a gente foi substituído por um arremedo, por um correlato, por um ersatz correlacional. A gente entrou, portanto, dentro de um âmbito do círculo correlacional. Então, é como se a saída do McDowell para o drama correlacionista do Davidson, desse correlacionismo triunfante, como eu chamei, do Davidson, portanto, sair dessa posição, que é correlacionista forte ou fraca, né, de Davidson, em direção àquilo que o Meillassoux vai chamar de uma metafísica da subjetividade. Por quê?
Porque não há nada, a coisa em si, ela mesma se torna correlação. Isso significa dizer o quê? Significa dizer, é por isso que eu já propunho o nome de metafísica da correlação, é como se a correlação ela mesma se transforma no absoluto. Então você sim alcança o absoluto, mas você não alcança o absoluto saindo da correlação. Você alcança o absoluto simplesmente se mantendo dentro da correlação e fazendo a correlação absoluta. Então, o reencantamento parcial da natureza é um passo na direção de transformar a correlação numa coisa absoluta. Então, buscar o absoluto é buscar a correlação. Então, em certo sentido, você resolve o problema do correlacionismo dizendo assim, olha, o correlacionismo é tudo que a gente tem, a gente não pode ter mais nada, porque justamente não há nada além da correlação. Então, é essa manobra que o Meia-Sul vai chamar de metafísica da subjetividade. De novo, qual é o problema com uma posição como essa? Eu estava falando hoje, o problema de uma posição como essa é que ele vai dizer, olha, a gente foi convencida por Kant, tá, de que a gente está no círculo correlacional, a gente não consegue sair do círculo correlacional, e esse convencimento ele envolveu duas lições. Uma primeira lição é a lição de que a gente não consegue começar a pensar a não ser dentro da correlação. A gente não está do lado de fora. A gente está situada dentro de um círculo correlacional. Então esse é o primeiro momento, o primeiro passo, o círculo correlacional. A gente está ali. Ele chama isso de a primazia da correlação. Só que ao lado da primazia da correlação tem um outro elemento que Kant teria nos ensinado, uma outra lição que a gente não pode perder de vista. Né? Perder de vista essa segunda lição significaria, portanto, cair na metafísica da subjetividade, que a gente, a essa altura, pensando na síncrona, onde a gente pode colocar, ele coloca Bergson, Nietzsche, Whitehead, Deleuze, Hegel, a gente pode colocar também, Meia-Sul coloca, a gente pode colocar também o McTaw nessa solução dele para sair do correlacionismo davidsoniano. E a segunda lição é a lição de que a correlação ela não é absoluta, ela é contingente. Então essa contingente, esse apego à contingência é uma coisa muito importante para Kant, e justamente é aquilo que faz ele resistir ao argumento de que, digamos assim, intuições e conceitos estejam embrincadas uma na outra estruturalmente em todos os casos. Por quê? Porque esse embrincamento ele é acidental. Né? Então essas duas lições é que teriam que ser levadas em conta. Então a geografia do que o Meia-Sul está propondo é uma geografia que envolve essas duas lições. A lição da primazia da correlação e a lição da facticidade da correlação. Bom, o que acontece? Bom, você pode ser correlacionista, e ser correlacionista significa você aderir às duas coisas e dizer, bom, estamos na correlação, a correlação ela é factual, e aí paramos com Kant, em certo sentido talvez paramos com o próprio Davidson, com a diferença que talvez aqui a gente já esteja às voltas com correlacionismo forte. Correlacionismo forte diz o seguinte, infelizmente a gente não consegue escapar disso. Né? Agora, Davidson é difícil, eu nem vou tentar fazer isso. Davidson, isso é um exercício interessante para vocês pensarem. Davidson também ele mesmo não é um correlacionista tão forte assim, porque ele diz assim, olha, porque ele está em certo sentido dando tanta força à correlação que ele está tornando a correlação absoluta. Ele está dizendo assim, olha, na verdade a verdade é isso, não pode haver verdade, nenhuma verdade para além da capacidade de fazer correlações com que nos dão inteligibilidade. Não há uma verdade para além da inteligibilidade, daquilo que a gente compartilha, porque é isso que permite o confronto e, em última instância, permite que a gente entenda o confronto entre aparências e realidades, entre fenômenos e coisas em si. A posição
O correlacionismo forte, ele vai dizer assim, nós estamos condenadas à correlação. Aqui a gente vê com o Davidson a distância pequena que há entre considerar a correlação como uma condenação e conseguir considerar a correlação como um absoluto. Então essas duas coisas entende? É um passo rápido de um para o outro, ida e volta. E aqui a gente viu que McDowell parece ter abraçado claramente a ideia de que a gente está justamente diante de uma correlação que é ela mesma absoluta. Então a metafísica da subjetividade é o nome que o Meillassoux escolhe para essa posição. A ressonância heideggeriana fez ele eventualmente abandonar isso e adotar o nome de subjectalismo. O que Heidegger entendia como metafísica da subjetividade, a gente vai ter a oportunidade de falar nisso na unidade 3 mais para frente. Heidegger entendia a metafísica da subjetividade como sendo aquela metafísica que tende a entender a presença como um sujeito, um sujeito de algum tipo. Então, portanto, a estrutura que baliza a ousia, essa baliza, esse hipokeimenon, seria um substrato que tem a forma de um sujeito. Essa metafísica da subjetividade ela foi antevista e inaugurada por Descartes, que, no entanto, não teria abraçado ela totalmente, porque há uma outra substância, há uma outra ousia, além da substância pensante, ou outras duas. A substância extensa, ela não é da subjetividade. Então, justamente como não há substrato em Descartes, como na maior parte dos metafísicos modernos, de Descartes até Kant, como não há um substrato, justamente você tem a metafísica da subjetividade que convive com uma espécie de metafísica da extensão. Essa ideia, no entanto, foi levada mais a sério por Spinoza e, em certo sentido, ainda mais por Leibniz e por Hegel. Esses seriam, então, os consumadores da metafísica da subjetividade. Aqui, uma observação importante para pensar em Meillassoux, e aqui a gente pode pensar como Meillassoux herda uma certa confluência que está em Heidegger. Meillassoux está dizendo, e hoje a gente enfatizou isso na síncrona, ele está dizendo vamos lá, Deleuze, Bergson e Hegel. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo a metafísica da subjetividade pode ser você postular um único sujeito, em termos de Heidegger, primeiro, postular um único sujeito, e esse sujeito ele é absoluto, ou pode significar não postular um único sujeito e tomá-lo como absoluto, mas considerar que o mundo é feito de sujeitos. Há sujeitos por toda parte, há sujeitos e seus construtos, por toda parte. As duas, ou seja, uma saída hegeliana e uma saída leibniziana, e as duas saídas são igualmente metafísica da subjetividade para Heidegger. Igualmente para Meillassoux, a postulação de uma única correlação absoluta e a postulação de um monte de correlações de tal maneira a você não poder sair das correlações, porque a correlação é o que há em si, é também uma absolutização da correlação. Ou seja, não precisa ser uma para ser absoluta. Uma vez que você está presa porque não há mais nada além da prisão, na correlação, uma vez que você tem isso, você então está no âmbito da metafísica da subjetividade. Eu acho que é por isso que deve ter empolgado ele, a princípio, para chamar essa posição de metafísica da subjetividade. Mas os termos dele, a metafísica da subjetividade, ela é a metafísica que, sim, aceita a primeira lição kantiana, ou seja, há uma primazia da correlação, mas não a segunda.
A segunda, que vai dizer a correlação é acidental, ela é factual. Tá? Então, na cartografia dele, você tem o correlacionismo, forte e fraco, a metafísica da subjetividade e também, junta-se a isso, uma espécie de metafísica da objetividade, que seria aquela que justamente não levaria em conta nenhuma das lições. Então, não levar em conta nenhuma das lições te leva a simplesmente fazer uma metafísica pré-crítica, como se não tivesse havido Kant. Adotar uma única, adotar as duas significa ser correlacionista forte e fraco. Adotar uma é a metafísica da subjetividade. Agora, adotar as duas significa ser um correlacionista forte e fraco, mas com uma qualificação importante, porque justamente ele também vai querer aceitar as duas lições que ele acha que precisam ser levadas a sério e não vai, e ao mesmo tempo escapar da correlação. Como é que ele faz isso? Ele faz isso justamente por meio de um passo especulativo que é diferente do passo especulativo que ele encontra entre os metafísicos da subjetividade. E essa diferença é a diferença importante para a gente entender essa posição do Meillassoux, que é precisamente o materialismo especulativo. O que isso faz, portanto? O que o materialismo especulativo, então, diz? A especulação, ela não deve estar apontando para a correlação, de maneira a tornar a correlação absoluta. Ou seja, vamos entender a especulação como um jogo de espelhos que vai fazer com que seja universal aquilo que não é universal. Ou seja, que a gente não sabe se é universal. Ou seja, a partir da nossa experiência, para generalizá-la, tá? Para chegar em alguma coisa que está por toda parte. Então, por exemplo, aí você tem, por exemplo, a experiência seria, por exemplo, onde o avião decola, a pista de decolagem do avião, e aí ele vai subir muito alto, dependendo da natureza, da qualidade dessa experiência balizadora, e vai te permitir ver muitas coisas. Né? A quantidade de coisas que você vai ver, se você vai sobrevoar o aeroporto, ou você vai sobrevoar todo mundo, vai depender da qualidade, entre outras coisas, da qualidade da sua pista de decolagem, portanto, da experiência a partir da qual você toma o prumo na especulação. Essa experiência poderia ser uma experiência dotada de conceitos, porque a gente, em certo sentido, vai hipergeneralizar a partir dos nossos conceitos. Essa especulação vai permitir que a gente faça. Essa imagem é a imagem do White, talvez a gente volte a ela, é uma imagem de que a especulação é um voo, né, um voo especulativo que depende de um ponto de partida que é experimentado, familiar, etc. A gente parte do familiar para chegar no infamiliar, para chegar naquilo que está para além daquilo que é familiar para nós. De outra maneira, a gente parte do conhecido para chegar no desconhecido. E a gente faz isso num jogo de espelhos. Né? A gente está falando um pouco sobre o mesmo. Se trata, portanto, de projetar mais do que do conhecido mesmo para chegar mais longe. Haveria, então, uma manobra a partir da ideia de que a primeira lição de Kant é levada a sério dos metafísicos da subjetividade, de dizer, olha, a gente então está presa na correlação, então deve ser que a correlação então é absoluta, ou seja, se a gente só vê correlação por todo lado, então quer dizer que o mobiliário do mundo é feito de correlações, então, ou de uma correlação ou de muitas correlações. Então isso é o que vai, em certo sentido, balizar a metafísica da subjetividade, seja, digamos assim, na sua forma leibniziana, deleuziana, seja na sua forma hegeliana, tá? Ou seja, na forma de múltiplas correlações ou na forma de uma única correlação. Beleza. Enfim, então, basicamente, o que
levar a segunda lição também a sério e ter a partir daí um salto especulativo, para o Meia Sul vai significar, vai ser o seguinte: eu não vou então dar um salto especulativo a partir da correlação e considerar ela absoluta. Eu vou dizer, a segunda lição me diz, a correlação é um acidente. Então o meu salto especulativo vai ser sobre o acidente, vai ser com base no acidente. Eu vou dizer, uma vez que a correlação ela é tão familiar para mim e ela é acidental, eu vou dizer que isso revela que há uma acidentalidade por toda parte. Tá? Esse é um argumento bem importante para ele. Ele vai dizer que a correlação talvez só possa ser pensada enquanto correlação se você saltar para o caráter absoluto da facticidade, ou seja, da contingência. A contingência é absoluta. Se não tiver contingência absoluta, não tem correlação, porque não tem a possibilidade da alteridade, não tem a possibilidade de que uma coisa parece ser de um certo jeito, mas é de um outro. Ou seja, todas as minhas razões suficientes jamais vão ser capazes de fazer com que o mundo seja transparente. O mundo escapa à transparência das aparências para mim, justamente porque há a possibilidade da alteridade, porque há a possibilidade da contingência. Então, pronto, aí a gente já vê, né? Então, o que é absoluto para o materialismo especulativo é precisamente, então, a contingência, o hipercaos, a facticidade, o princípio da razão insuficiente, ou apenas o princípio da irrazão. Isso é o que nada pode revogar, porque isso é absoluto. Isso não depende de nós, não depende da correlação. Tudo se baliza nesse princípio da irrazão, da razão insuficiente. O hipercaos reina. E é por isso que Deus pode vir a existir a qualquer momento, né? Ele vai dizer Deus não existe, e basicamente ele se convence disso muito rapidamente pensando no problema do mal, mas Deus pode vir a existir a qualquer momento. Agora, Deus então pode vir a existir mais ou menos na maneira como Deus é descrito, com muitos poderes, mas tem uma restrição a esse poder. A restrição a esse poder é precisamente a contingência. Ou seja, o que Deus nunca vai poder fazer, nenhum Deus que possa vir a nascer, é revogar o princípio do hipercaos, o princípio da irrazão, o princípio da contingência absoluta. Né? Ou seja, esse princípio da contingência absoluta, ele transcende qualquer outra coisa. Então não há nada que vai poder, portanto, revogá-lo, porque não tem nada que vai poder ir para além, digamos assim, não vai ter nada que vai ser menos, que vai ter uma preponderância sobre isso, porque tudo aquilo que existe está imbuído do hipercaos. Isso quer dizer que não é suficiente, por exemplo, dizer, como ele afirma no final do capítulo 2, não é suficiente dizer a razão não pode postular que as coisas sejam de um jeito ou de outro, e deixar com que as coisas, deixar com que outra coisa decida, por exemplo, a fé ou uma religião ou uma experiência de algum tipo que convença alguém. Não. A militância que precisa ser feita não só a razão não pode determinar que as coisas sejam de um jeito ou de outro, mas a razão também pode determinar
que você não pode dizer que as coisas são de um jeito ou de outro justamente por causa do hipercaos. Então a razão não é simplesmente uma ambiguidade, mas ela trabalha com essa falta de humildade na medida em que ela anuncia, e isso em razão de um elemento especulativo nesse materialismo, anuncia o hipercaos, anuncia o caráter absoluto da contingência. Não há saída para a contingência. Ninguém nem Deus pode revogar a contingência das coisas. Então você não vai poder, por exemplo, chegar e dizer as coisas são contingentes e, portanto, a própria contingência é contingente. Não, a contingência não é contingente. A contingência está num outro plano que transcende a imanência das contingências. Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que sujeito, correlação, tudo isso está submetido ao hipercaos. Apenas algumas estruturas matematizáveis podem capturar o hipercaos. E quando elas capturam o hipercaos, elas estão próximas de capturar o absoluto. Porque o absoluto tem a ver justamente com esse absoluto especulado, é o absoluto é um absoluto do completo da ausência de qualquer necessidade. Então não caberia dizer que as coisas são de um jeito ou de outro, porque qualquer afirmação dessa seria uma afirmação factual que não carregaria nenhuma razão. E é isso o princípio da razão insuficiente. Não há razão para que as coisas sejam de um certo jeito ou de um outro jeito. Então, o hipercaos significa dizer que não há elementos de nenhuma natureza para a gente determinar que as coisas sejam de um jeito ou de outro. Não apenas que a razão não pode determinar, mas a razão determina essa indeterminação, essa insuficiência de razões. E ele pensa que pronto, com isso você sai do correlacionismo, você consegue pensar alguma coisa que é absoluta. Não é um objeto absoluto, mas é um princípio absoluto. E esse princípio é o hipercaos. E esse princípio ele é absoluto no sentido também de que ele é irrevogável. E ele organiza e coordena tudo. Isso sairia, portanto, do círculo correlativo, sairia do círculo, estaria para além daquilo que Kant pensou. Isso é um desencantamento, em certo sentido, é um realismo com respeito à contingência, um realismo com respeito ao caos, um realismo com respeito à insuficiência das razões, portanto, isso permitiria que se saísse da era do correlato, porque você tem um absoluto material que é a factualidade de todas as coisas. Isso, portanto, não cai em nenhum dos pontos da cartografia da era do correlato, do ciclo correlacional, muito pelo contrário, ele escapa de tudo isso. Ele não é uma coisa humana, a humanidade é alguma coisa que nos importa, mas, no entanto, a humanidade não é alguma coisa que é o centro da nossa postulação de um mobiliário do mundo. A experiência humana, ela simplesmente nos faz chegar ao caos, nos faz chegar justamente a pista de decolagem, para qual através da qual a gente consegue chegar ao ponto de observar o hipercaos no mundo.
Então, não tem humano na coisa, não tem um antropocentrismo ainda que, por exemplo, a gente pode esperar a vinda de Deus, né? Ele vai dizer a inexistência divina é consequência do mal, mas é uma coisa contingente. Então Deus pode vir aparecer e curar isso e transformar o mundo num mundo de justiça. Beleza, a justiça vai ser um mundo regido ainda pelo hipercaos. Mas esse mundo de justiça, ele vai, sem dúvida, ser alguma coisa que diz respeito apenas ao que é humano, prioritariamente ao que é humano, etc. Não é que a humanidade não é o centro para nós, mas a humanidade não é a base a partir da qual a imagem especulativa termina se apresentando, porque não é de uma correlação que a gente está falando de alguma coisa nossa, mas é justamente de justamente de uma coisa que não é nossa, que é a facticidade. É claro que a metafísica da subjetividade, que pode rejeitar esse nome, deve rejeitar esse nome, vai dizer, olha, na verdade, os conceitos, McDowell diria, os conceitos são parte do mundo, né? Eu não estou presa na minha própria nas minhas próprias caraminholas. Eu estou acessando uma parte importante do mundo que é a estrutura conceitual dele. Justamente é isso que o Meillet vai pensar que é precisamente tornar absoluta a correlação. Né? Portanto, não entender a facticidade. Quem está rejeitar a facticidade já da correlação. Ele vai dizer assim, escapar desse nosso, né, que termina sendo a correlação, só pode ser feito por meio justamente do estranho, do esquisito, de um apavorante que é o hipercaos, o hipercaos é justamente esse elemento monstruoso que está pairando e que justamente não é humano, justamente não nos deixa confortável. E aí justamente ele vai pensar a matematização a partir dessa ideia de que de uma coisa que não é humana, de que não é alguma coisa familiar para nós. E justamente a diferença da especulação a partir da correlação e a especulação a partir da contingência é que a especulação a partir da correlação justamente torna o mundo familiar, entende? Ou seja, o reencantamento parcial do mundo é dizer, o mundo é mais ou menos isso mesmo, é o verão, a primavera e tal, justamente esse copo que está diante de mim, e esse copo ele é uma estrutura conceitual nele mesmo, então o copo está sempre cheio, é um fato do mundo. Isso tudo são coisas familiares à nossa maneira proposicional de pensar no mundo, a nossa capacidade de fazer juízos da forma predicativa. O hipercaos é muito diferente, né? O hipercaos é um elemento externo, é um elemento que não é familiar. O externo aqui para ele tem essa figura do não familiar. O caos reina, o copo está sempre cheio ou vazio, é uma contingência inescapável, não há como balizar nenhuma dessas coisas, não há razão suficiente. E portanto a gente não pode afirmar a existência de nada em si mesmo, a não ser a própria contingência, a própria facticidade, a própria permanência e irrevogabilidade do hipercaos. Então, essa coisa estranha, apavorante, que estaria por toda parte, em contraste com os metafísicos da subjetividade, que insistem que é a correlação
que deve ficar absolutizada. Essa passagem é uma passagem, digamos que a gente pode dizer que é inaugural, digamos assim. É como se o Meia-Sul tivesse tomado essa atitude de dizer assim: a gente não vai conseguir sair do círculo correlacional, a não ser por meio de um procedimento especulativo, e a não ser que a gente abdique de entender que há alguma coisa no juízo, na nossa capacidade de formular juízos, que teria uma baliza fora fora da correlação. É preciso procurar esse absoluto não nos termos da correlação, mas em alguma coisa que torna a correlação e um monte de coisa a mais possível. E aquilo que torna a correlação e um monte de coisas mais possíveis é aquilo que torna tudo possível, que é o hipercaos. Então, em certo sentido, o passo que ele dá, digamos assim, das agonias correlacionistas do fim do século XX, representadas da virada do século XX para o século XXI, representadas pelo McDowell, até uma posição resolutamente não correlacionista, ou que pretende ser resolutamente não correlacionista, é justamente de rejeitar os termos mesmos da correlação e tentar pensar o que está para aquém da correlação, aquilo que é a condição de possibilidade da correlação. E, portanto, é uma coisa que escapou a Kant. Né? A condição de possibilidade da correlação é a possibilidade da alteridade. E a possibilidade da alteridade se dá por causa da facticidade da contingência do hipercaos.